Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. E depois também Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz o seguinte: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como falamos há pouco, hoje nós vamos concluir a mensagem cujo título é Decisões para o Ano Novo e para o resto das nossas vidas. Essa mensagem, na verdade, ela é baseada em 16 decisões, de um total de 70, que eu pensei da vida do pastor americano Jonathan Edwards, que viveu no século XVIII, tomou essas decisões por volta do ano de 1722, e essas decisões moldaram a vida dele, a ponto dele se tornar o grande instrumento do maior avivamento que houve nos Estados Unidos naquela época. Por quê? Porque foram decisões de consagração a Deus, decisões de vida com Deus, e essas decisões elas impactaram não apenas a sua própria existência, mas impactaram toda uma nação por meio de um grande avivamento. Então que você, por meio dessas decisões, possa também ter não só a sua vida impactada, mas todo o seu entorno, em nome de Jesus. Amém? Nós tomamos decisões dia a dia, todos os dias nós tomamos decisões. Nem todas têm impacto eterno, mas essas decisões que nós estamos propondo nessa manhã são decisões que terão impacto na nossa vida, não apenas na nossa existência aqui, mas também por toda a eternidade. Então eu quero que você encare essas decisões, além de boas intenções, porque boas intenções elas não necessariamente implicam em ações concretas, e nós não estamos aqui como igreja para brincar de faz de conta. Nós estamos aqui porque eu tenho certeza que eu e você, não é diferente, você quer ter uma vida com Deus, você quer andar com Deus, você quer que a sua vida faça diferença nesse mundo. Amém? Amém. A vida cristã, ela não é simplesmente uma caminhada de curta duração, ela é uma verdadeira maratona. E na maratona não adianta a gente apenas começar bem, dar aquele sprint inicial, disparar na frente e sair correndo. Por quê? Porque quem corre maratona sabe que ele tem que poupar energia, porque ele está numa competição longa. Assim também a vida cristã. A vida cristã é uma caminhada de o resto da nossa vida, desde o momento em que nós nos convertemos. Então requer constância, requer perseverança, requer firmeza, e é uma caminhada longa, que muitas vezes nessas nossas decisões nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades e também momentos de alegria, com certeza, e de regozijo, de esperança eterna. Então é um misto de luta e de vitória, porque as lutas vêm, mas as vitórias também vêm. Amém? A vida cristã, apesar de o mundo não ser um parque de diversões, mas um campo de batalha, como dizem alguns, a vida cristã, ela tem sim os seus momentos de alegria, de êxtase, e nós devemos caminhar em vitória. Sabemos que nem sempre a gente vai estar nos píncaros da alegria, do gozo, do regozijo, mas nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais, e estando em Cristo, a nossa vida, Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então nós vivemos uma vida de gozo na presença de Deus. E se esse gozo ele não está presente na nossa vida, a gente precisa acender um botão de uma luz de alerta,
existe alguma coisa errada. É como o motor do carro. Ele tem um painel e que tem luzes que dão indicação do funcionamento do motor. Se o nível do óleo baixa, acende uma luz dizendo: olha, o motor está funcionando sem a devida lubrificação e ele vai quebrar. Assim também a nossa vida, sem o azeite do Espírito, sem o óleo do Espírito, lubrificando as nossas engrenagens, nós não vamos muito longe. Amém? Então que você tenha essas decisões como aquela manutenção constante, em que você vai estar sempre lubrificando o motor do seu carro, para que você possa ir bem e seguir a sua viagem nessa vida. Pastor, quais são essas últimas decisões que você quer ministrar hoje? Primeiro, hoje e do resto da sua vida, decida viver uma vida de consagração renovada a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: decida viver uma vida de consagração renovada diariamente. Jonathan Edwards disse o seguinte na sua resolução de número 12: resolvi renovar frequentemente a dedicação da minha vida a Deus, que foi feita no meu batismo e que eu refaço solenemente no dia de hoje. Ou seja, ele tomou uma decisão no dia do batismo dele. Qual foi? De renovar constantemente a sua consagração a Deus. Mas ele não tomou aquela decisão apenas naquele dia do batismo. Cada dia, ele decidia estar se consagrando a Deus. É por isso que às vezes, quando a gente está aqui na igreja, no final do culto, e alguém vem aceitando a Cristo, não sei se vocês observaram, que o pastor sempre diz assim: repita comigo, igreja, essa oração. Por quê? Porque ajuda aquela pessoa que está fazendo aquela decisão, mas você, ao fazer aquela oração, claro que você não está aceitando Jesus novamente da primeira vez para ser salvo, mas ali é uma oportunidade que você tem de estar consagrando, reconsagrando a sua vida a Deus novamente. Por quê? Porque você precisa estar constantemente fazendo isso. Consagração não é um evento isolado do nosso passado, mas uma decisão que precisa ser reafirmada ao longo da nossa vida. Nós precisamos reafirmar a nossa entrega a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso coração, ele se dispersa com facilidade. É ou não é? O nosso coração, ele se dispersa. Muitas vezes a gente não mantém foco, não mantém atenção. Às vezes até na atenção a gente tem dificuldade. Eu estava aqui e eu fui ali ao banheiro e uma irmã, ela disse o seguinte: ela estava lá no banheiro com o celular. Ela disse: pastor, toda vida que eu me lembro de fazer uma coisa, eu tenho que fazer logo. Por quê? Porque se eu não fizer, daqui a pouco eu esqueço. Eu estou desse jeito. Ou seja, a atenção dispersa. Ora, se a nossa atenção ela se dispersa muitas vezes com facilidade, imagine em curto período de tempo, imagine isso ao longo da vida. Então, nosso coração, ele é enganoso, a Bíblia diz. E por isso mesmo, nós precisamos reafirmar no nosso coração: a minha vida é do Senhor. Eu decido consagrar ao Senhor a minha vida constantemente. Você lembra do salmista quando ele disse assim para a sua alma: ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Se alegra em Deus. Ou seja, o espírito dele estava falando para a alma dele, que são as suas emoções, vontade, ele dizendo: olha, você é volátil, você está abatida por alguma coisa que aconteceu, mas o meu espírito está dizendo para você, minha alma, está dizendo para você, minhas emoções, não se abata, fique firme, não se deixe esmorecer por causa dessa circunstância que você está passando. Espere em Deus, confie em Deus, vamos firme. Nós estamos decididos a viver uma vida de consagração constante ao Senhor. Amém?
Josué, certa vez ele chegou para o povo. Josué ele havia liderado o povo de Israel. Como vocês sabem, Moisés morreu, não entrou na terra prometida. Deus levantou Josué para dar continuidade na liderança, na condução do povo. E Josué, então, quando ele já estava se despedindo do povo, já no final dos seus dias, da sua liderança, em que ele não estaria mais à frente, ele reuniu o povo. E nessa época, ele percebeu que muita gente não estava no mesmo propósito de consagração ao Senhor, estava se dispersando, adorando outros deuses. Então Josué, lá no capítulo 24, no versículo 15, ele disse o seguinte para o povo, reuniu todo mundo e disse: ei pessoal, escolhei hoje a quem sirvais. Vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Porque se vocês forem servir ao Senhor, vocês precisam consagrar a sua vida a Ele e parar de adorar ídolos. É assim a nossa vida. Nós precisamos dia a dia decidir: eu hoje, Senhor, decido te servir, eu decido fazer a tua vontade, eu entrego a ti o meu dia, eu entrego a ti esta semana, eu entrego a ti esse mês, mas dizendo para Ele o seguinte: eu, Senhor, decido no meu coração, no meu espírito, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu decido te servir e andar nos teus caminhos. Quando você verbaliza, quando você diz isso, você está dizendo para as suas emoções também. Você está dando um comando. Por quê? Para que elas não se dispersem. Porque as nossas emoções são voláteis. E aí quando você reafirma isso, você está dizendo não apenas para você mesmo, mas para o mundo espiritual que está ali observando que você está decidido a servir ao Senhor. E quando vier uma tentação, quando vier alguma proposta que queira te dissuadir desse caminho, você já tomou a decisão. Vai dizer: isso aqui está fora, isso aqui não me ajuda na minha consagração, isso aqui não me ajuda no meu propósito de andar com Deus. Então a sua decisão já está tomada. Você não vai ficar nem tentado a ficar: vou, não vou, bem me quer, não me quer. Você não vai ter esse problema. Você já decidiu no seu coração. Amém? Agora, se você vive titubeando entre dois caminhos, a Bíblia Sagrada diz que você tem uma grande propensão a ir para o caminho errado. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Irmãos, é mais fácil eu pegar essa água aqui e simplesmente jogar fora. É bem pouquinho, comparado com o que a cachoeira que já caiu aqui, isso aqui não é nada. É mais fácil dispersar isso aqui do que eu pegar essa água, tirar do poço, tratar, limpar, purificar, envasar e colocar aqui. É ou não é? Então, a gente vive num mundo caído em que para fazer o que é errado, aquilo que não presta, é muito mais fácil. Então, por isso que você precisa estar com a sua decisão em dia, consagração constante a Deus. Porque o mundo jaz no maligno, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Amém? Para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós estamos em aliança com o Senhor. E na aliança de casamento, nós também precisamos, se quisermos ter um casamento saudável, nós precisamos renovar diariamente o nosso compromisso. Assim também nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus, porque a aliança, ela foi firmada um dia, ela foi estabelecida um dia, mas a aliança precisa estar sendo constantemente renovada por meio do compromisso, das decisões diárias. Essa semana eu até coloquei no grupo dos pastores, acho que foi ontem ou foi antes de ontem. Eu fui para a academia do prédio, aí eu peguei, tirei a aliança para não arranhar, coloquei assim em cima da mesa, igual eu estou fazendo aqui, ó. Você me acredita que eu soltei a aliança e ela ficou de pé assim, ó. Ficou de pé sem eu fazer nada e ficou lá. Eu deixei ela um dia todinho só para eu sentir se ela ia ficar de pé.
E aí eu coloquei, tirei a foto e até coloquei. Descrevi o acontecido e disse: a minha missão é que a nossa aliança continua de pé. Amém? E a nossa aliança precisa, assim também, no casamento, a nossa aliança com Deus precisa estar sendo constantemente renovada. Amém? A minha pergunta é: quando foi a última vez que você conscientemente renovou a sua entrega ao Senhor? Você já fez uma consagração hoje a Deus? Amém? Ou não? Ainda não, né? Ou então você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. Aí baixe sua cabeça aí, feche seus olhos aí, bote o seu pensamento para o Senhor e diga: Senhor, ixi, Deus está ouvindo, vamos lá. Senhor, eu decido nesta manhã renovar a minha aliança contigo, de viver para ti todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Isso aí você já disse para o mundo espiritual, você já disse para você mesmo, e você já disse para todo mundo aqui, que você é uma pessoa que tem a vida consagrada a Deus. Amém? Segunda decisão que você precisa tomar hoje e o restante da sua vida: viva uma vida à luz da eternidade. Jonathan Edwards, na sua resolução de número 14, ele diz: resolvi que agirei na vida presente da maneira que eu suponho eu mesmo julgar ter sido a melhor e a mais prudente quando estiver na vida futura. Em outras palavras, ele diz: eu decido viver de uma forma que quando eu estiver na eternidade, na vida futura, eu olhar para trás e eu possa olhar e dizer: eu vivi da melhor maneira, da maneira mais prudente que eu poderia ter vivido. Em outras palavras, eu não vou ter que me arrepender de coisas que eu deixei de fazer, de consagração que eu deixei de fazer, de atitudes que eu deixei de tomar. Por quê? Porque eu decidi lá atrás viver à luz da eternidade. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, lá em Colossenses do capítulo 3, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Então nós precisamos viver no tempo presente, pensando em como desejaríamos ter vivido quando estivermos na eternidade. Ou seja, não desperdice a sua vida. Às vezes, as pessoas que fazem investimentos no curto prazo, apenas pensando no curto prazo, elas não fazem os melhores investimentos. Por quê? Porque os investimentos bons são aqueles que terão vida boa, que terão condição de se manter no longo prazo. Quando você está vivendo a sua vida, não tome decisões pensando apenas no aqui e no agora, pensando apenas no momento, porque quem toma decisões pensando apenas no momento, muitas vezes se arrepende amargamente. Eu lembro agora do caso de Jacó e Esaú. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Esaú era o irmão mais velho. Esaú tinha, por lei, o direito da primogenitura. O que era o direito da primogenitura? Era que o filho mais velho, ou seja, aquele que nasceu primeiro, quando o pai morresse, ele tinha o direito à herança dobrada em relação aos demais herdeiros. Hoje aqui, se você, na nossa lei, todos os herdeiros têm o mesmo direito. É dividido igualmente entre todos. Mas na época, o filho mais velho tinha o direito ao dobro da herança dos demais. E um dia ele saiu para caçar. A Bíblia diz que ele saiu para caçar. E Jacó, que ele era mais afeito às tarefas da casa, ficou em casa. E quando Jacó, que era um bom cozinheiro, fez lá um prato de lentilhas, Esaú voltou da caça naquele dia. Não foi o dia do caçador, foi o dia da caça, porque ele não matou nada. E ele voltou, como diz o cearense, asilado de fome. E aí ele voltou e sentiu o cheiro da comida. Aí ele, ai, que comida é essa? Aí chegou, estava lá, Jacó preparou lá o guisado e disse: olha, me dá isso aí,
Eu estou com muita fome. Ele disse: não, peraí, vamos negociar. Ele disse: eu dou para você se você me der o seu direito de primogenitura, se você abrir mão do seu direito e passar esse direito para mim. E ele então só pensou no momento ali de saciar sua fome. Ele vendeu o direito de primogenitura, e depois, no futuro, ele se arrependeu amargamente. Por quê? Porque tomou decisão momentânea. Meu querido, deixa eu lhe dizer, viva a luz da eternidade. Tome decisões pensando na eternidade. A Bíblia Sagrada nos diz que Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus a desfrutar das benesses do palácio de Faraó. Por quê? Porque Moisés, ele tinha um propósito diante de Deus. Jesus falou do homem rico que ajuntou tesouros, que teve uma safra recorde e que disse o seguinte: agora sim, tenho para muitos anos, ó minha alma, come, bebe, regala-te, porque agora tu não vai mais precisar viver, trabalhar tanto. E o Senhor disse: logo, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado para que será? Em outras palavras, o que é que você cultivou para a eternidade? O que é que você está plantando para a eternidade? Ei, irmão, o que é que você está plantando para a eternidade? Qual é o legado que você vai deixar? É apenas uma herança de dinheiro, de bens, de imóveis para os seus filhos? Ou você está deixando um legado de vida, de exemplo, de amor cristão, de vida cristã? Qual é o legado que você está construindo para deixar para quando você se for? Eu quero lhe dizer que se o único legado que você deixa for apenas bens, dinheiro, uma herança, isso tudo, a Bíblia diz que um dia será desfeito, os elementos ardendo se disparão, isso tudo vai ficar para trás. E para a eternidade, isso aí, nada disso acompanha. A minha roupa não me acompanha, o meu carro não me acompanha, as minhas ações na bolsa de valores não me acompanham, o meu anel, o meu título, o meu diploma, nada disso me acompanha. E o que eu estou levando para a eternidade? Viva a sua vida à luz da eternidade. Amém? Terceiro, viva uma vida que aprende com as aflições. Resolução 16, ele disse o seguinte: resolvi sempre refletir e me perguntar, depois da adversidade e das aflições, no que eu fui aperfeiçoado ou melhorado através das dificuldades. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lá em Romanos 8:28. Em outras palavras, nós devemos entender que aquilo que nós passamos, as dores, as adversidades, que muitas vezes também esse sofrimento, ele é um instrumento de crescimento. Alguém já disse o seguinte, que Deus não desperdiça um sofrimento de um filho seu. Ou seja, quando nós passamos por alguma aflição, aquilo tem um propósito, aquilo tem uma razão de ser. Não é simplesmente que Deus está deixando a gente passar por aquilo por masoquismo, para poder deixar a gente sentir, dizer, está vendo aí, você não me obedeceu. Não é isso. Quando Deus permite que a gente passe por lutas, por tribulações, há um propósito, porque Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu filho. E aí, pastor, quais são os propósitos que Deus poderia ter quando nos permite passar por aflições? Primeiro, uma disciplina corretiva. Você fez alguma coisa errada e Deus vai te dar um corretivo. Lá em Hebreus 12:6 ele diz: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga o filho a quem aceita. E diz o seguinte no versículo 7: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como um filho. E qual é o filho que o pai não corrige? Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz um fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela. Muitas vezes a gente passa por aflições, não é porque Deus mandou castigo,
mas são decisões erradas que nós tomamos, e a lei da semeadura e da colheita, ela se aplica a todos. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Nem tudo é o diabo que está colocando casca de banana para você. Você tem que ter bom senso e cuidar das suas decisões, para que depois você não esteja aí pagando preço e dizendo, foi o inimigo, e o inimigo está lá dizendo, tem nada a ver com isso. Se bem que eu quero te fazer mal, mas dessa vez não fui eu. Então Deus muitas vezes nos corrige, nos permite passar por aflição, para que Ele possa nos disciplinar. E você disciplina seu filho, e você faz isso não é por maldade, é por bem dele. Segundo, é para moldar o nosso caráter. Deus nos permite passar por aflições, porque às vezes a gente chega cheio de coisas, cheio de mazela, de egoísmo, de vaidade. 10 minutos, Jesus. E aí Deus vai moldar o nosso caráter. E eu não vou nem ler os versículos porque não dá tempo. Depois você aponta o QR Code aqui e você vai ter isso tudo por escrito. Terceiro, Deus nos permite passar por aflições para amadurecer a nossa fé. Por quê? Porque a gente precisa crescer na fé. E como é que você cresce? É na bonança? Não. A gente cresce muitas vezes na adversidade, porque quando tudo está bem, a gente tem uma tendência a viver relaxado. A nossa carne quer descanso, a nossa carne não quer a lei de Deus, a nossa carne não quer obediência, porque a Bíblia diz que ela não é sujeita à lei de Deus. Mas para amadurecer, você precisa passar por certas experiências. É assim com o seu filho. Se você super protege o seu filho, ele vai crescer um bobão, achando que, como todo mundo faz a vontade dele em casa, ele acha que aí fora é assim. E aí quando lá fora ele vai aprender isso da forma mais difícil, mais dura. E muitas vezes lá fora ninguém vai ter a paciência e o amor que você tem para ensinar. Então você precisa deixar o seu filho ter as experiências dele de luta. Não queira super proteger, não queira formar um colchão de liquidez ao redor dele, de forma que ele não aprenda, porque ele precisa amadurecer. E assim também, a gente chega na igreja, se converte, é um menino espiritual. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-graduação, você pode ter uma experiência de vida, mas espiritualmente você é um bebê e você precisa amadurecer. E Deus, para te amadurecer, vai te permitir passar por circunstâncias e situações em que você vai ser confrontado, em que você vai ser levado a exercitar a sua fé e crescer. Amém? E por último, Deus nos permite passar por aflições para que a gente mude a nossa perspectiva, para a gente ter uma perspectiva da eternidade e não apenas esse momento. Quando ele diz lá em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação é momentânea, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Deus nos permite passar por situações para que a gente possa mudar a perspectiva, para que a gente possa não apenas olhar para o presente, mas que a gente possa ter perspectiva de futuro, de eternidade, porque senão a gente vai viver em torno do imediato, em torno daquilo que é momentâneo, e nós precisamos viver uma vida à luz da eternidade. Amém? Quando José foi vendido pelos seus irmãos, queriam prejudicá-lo, ele se tornou governador do Egito, e lá na frente ele encontrou com seus irmãos nem sabiam que era ele disse para os seus irmãos: olha, vocês quiseram me prejudicar, mas Deus agiu e transformou o mal em bem. Sabe o que é isso? É viver à luz da eternidade. José poderia ter dito: agora é meu momento de me vingar, mas ele disse: não, peraí, isso aqui que eles fizeram, o Senhor estava no governo, o Senhor estava à frente, e Deus tinha um propósito na minha vida, e eu me permiti passar por tudo isso aqui, porque Ele tinha um propósito de usar a minha vida hoje para preservar todo o seu povo. Isso é viver à luz da eternidade. É você não guardar mágoa, é você não guardar rancor. Tudo é passageiro, irmãos. Alguém já disse o seguinte: tudo é passageiro, só não o trocador e o motorista, né? Mas brincadeiras à parte,
Tudo é passageiro. E nem trocador tem mais, agora é só um motorista. Daqui a pouco, nem motorista vai ter, porque lá nos Estados Unidos já tem os carros da Tesla, que eu vi um vídeo, a mulher que está no estacionamento do shopping e diz, olha aqui, apertou o botão, o carro saiu lá do estacionamento e veio pegá-la onde ela está, sozinha. Então daqui a pouco, nem motorista vai ter mais. Então, entenda o seguinte, tudo isso vai passar. Pare de ficar se engalfinhando, pare de ficar de disse. A pastora Ruth me falou, há pouco eu fiquei aqui entristecido algo. Ela disse, tem gente aqui na igreja que está intrigado. Eu disse, como? Intrigado? Está no lugar errado, ou está vivendo de forma errada. Ei, meu querido, deixa eu lhe dizer, você tem que acertar a sua vida hoje. Acerte a sua vida. Quem estiver triste, quem estiver magoado, você estiver magoado, acerte a sua vida. Viva a luz da eternidade. Amém? Amém. A Bíblia diz você quer. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós nos amássemos uns aos outros. E tem gente que está entendendo que nós nos amassássemos. Não é isso. É nos amássemos. Então você não está aqui para amassar ninguém. Só a sua esposa, você está nos amassando dela em casa. Mas fora isso, você não está aqui para brigar. Você está aqui para amar. Amar a Deus e servir. 5 minutos, estou enterrando. E por último, a última decisão. Pastora, então tem que reclamar da pastora. Não, porque tem horário para começar e terminar. Decida viver uma vida que não desiste da luta contra o pecado, mas que persevera até o fim. Jonathan Edwards, na sua resolução 15, ele disse: resolvi jamais relaxar ou desistir de qualquer maneira na minha luta contra as minhas próprias fraquezas e corrupções, mesmo quando eu não vejo sucesso nas minhas tentativas. Em outras palavras, ele diz: olha, eu sei que eu não vou acertar sempre, eu sei que eu não vou fazer o melhor sempre, mas eu não vou relaxar, eu não vou desistir. Mesmo quando eu errar, eu vou me levantar, eu vou continuar, porque eu não vou desistir, eu não vou me deixar abater pelo pecado, eu não vou desistir da vida cristã. A Bíblia Sagrada nos diz lá em Provérbios 24:16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ei, irmão, ninguém está exigindo aqui perfeição de ninguém, porque não tem ninguém perfeito aqui, nem pastor, ninguém, nem bispo, nem apóstolo, nem papa. Não existe ser humano perfeito. Mas eu não posso usar a desculpa da minha imperfeição para continuar no erro, e eu também não posso pegar as minhas decepções pelas minhas quedas e ficar prostrado. Eu tenho que, em caindo, me levantar e não desistir de continuar a minha luta, apesar das minhas fraquezas, eu me recuso a desistir da minha luta espiritual, ainda que eu não veja resultado imediato. É mais ou menos, sabe o que? Como treinar. O pessoal aqui que é crossfiteiro ou vai em academia, você começa 100%? Você acha que o pastor Pedro pega aquela corda ali e sobe igual o Tarzan? Ele fez no primeiro dia? Não. Ali são anos de treinamento. Ninguém vai numa maratona, você vai daqui, eu vou correr uma maratona. Nunca correu, vai correr 42 quilômetros? Não é assim. É processo que a gente vive. Então deixa eu lhe dizer, ainda que você não veja resultado imediato, quando você decide orar, quando você decide ler a Bíblia, aí você diz: todo dia eu faço isso, faz. Você não se alimenta todo dia? Você não toma creatina aí todo dia? Gostando ou não tem gosto de nada. Mas porque disseram que tem que tomar todo dia. Aí você vai lá, toma 3 gramas de creatina. Porque constrói músculo, porque retém água no músculo, porque dá força, e assim vai.
vai chegar um dia que você vai ver o resultado. Vai chegar um dia que você vai ver o resultado. Você acha que um médico ele se forma em um ano? Não, é toda uma vida, todo um processo. E quando ele obtém a graduação, ele ainda vai fazer mais residência. São processos. E depois que ele começa a clinicar, é que ele vai aprender para ver na prática e por erro e acerto aquilo que ele estudou. É assim a vida. Você não vai acertar sempre, mas você não vai desistir. Você não vai voltar atrás, porque você entrou num caminho maravilhoso. Não existe projeto mais maravilhoso nessa terra do que a vida cristã. Não existe. Não existe. Sabe por quê? Porque a vida cristã que você está vivendo aqui hoje, ela vai te qualificar para a eternidade. É isso que você precisa entender. Então, cada dia que você ora, cada dia que você busca a Deus, cada dia que você decide ler a sua Bíblia, você está edificando um tijolinho na sua construção espiritual. Às vezes a pessoa diz: eu tenho 30 anos de convertido. Irmão, eu me converti em 1982. Quem é bom de conta aí? 1982 para cá? 44. Pronto. Eu estou com 59 anos. Esse ano eu vou fazer 60. Mas com um corpinho de 58. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei até aqui, tenho 40 anos, 44 anos de igreja. Eu poderia muito bem dizer assim: não vou para o culto mais não, eu já aprendi tudo. Já participei de seminário, já pastoreei a igreja, já fiz seminário teológico, já fiz pós-graduação. Não preciso ir. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente para de se alimentar, a gente para de crescer. Quando você para de aprender, você para de crescer. Enquanto você estiver nessa vida aqui, você tem coisa para aprender. Então não ache que você já chegou lá. Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Eu pergunto a você: você se alimentou hoje, não é verdade? Agora, o que foi que te trouxe para estar vivo hoje? Foi só o que você comeu hoje? Foi o que você se alimentou ao longo da sua vida, desde a primeira mamada, a mamadeira, aquela sopinha lá da Nestlé, sem fazer merchan. E o que você veio comendo ao longo da tua vida foi que te ajudou a chegar aqui hoje. Então, aquilo que você se alimentou ao longo da tua vida cristã, desde os primeiros dias, ali no batismo, na escola bíblica, no discipulado, tudo aquilo foi uma construção que te ajudou a chegar aqui hoje. Então, não pense que você já chegou no ápice da vida cristã. Nós estamos no caminho. Assim como os primeiros cristãos eram chamados, sabe de quê? Os do caminho. Não eram chamados de evangélico, não era chamado de cristão, era os do caminho. Por que eram do caminho? Porque eles seguiam Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Pastor, rememore as 4 decisões de hoje. Renove a sua consagração a Deus diariamente. Viva a luz da eternidade. Aprenda com as aflições pelas quais você passa. E persevere na luta contra o pecado. E permaneça fiel até o fim. Amém? Paulo diz lá em Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo.
Talvez você esteja aqui nessa manhã meio down, meio se sentindo parado, cansado da vida cristã, das lutas que você tem passado. Mas o Senhor trouxe essa mensagem aqui para você para te dizer o seguinte: aí, não desiste não. Tem aquele cântico que diz: volta para o mar alto, volta para a luta, volta, não desiste não, vamos lá. Está difícil, mas o Senhor te dá graça. Amém? Paulo disse: Deus, está muito difícil aqui o meu espinho na carne, tira o meu espinho na carne. O Senhor disse: não vou tirar. Essa oração, Paulo, que eu não vou responder, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou te dar graça para que você vá adiante. Eu queria nessa manhã orar com você e por você, para que você consagre a sua vida ao Senhor, para que você decida viver à luz da eternidade, não apenas pensando no momento, naquilo que é momentâneo, passageiro. Que você aprenda com as suas aflições e que você decida